Inacreditável, pessoal, o que aconteceu aqui. Vocês vão ver agora. O Eduardo Bolsonaro teve a pachorra de defender a taxação do Brasil mais uma vez. Ele disse uma frase absurda ao defender durante a entrevista. Ele falou que a liberdade é mais importante que a economia. Mas ele só não disse liberdade de quem? Liberdade do pai dele, o criminoso que está condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O cara disse que liberdade é mais importante que economia. Ou seja, o povo brasileiro que se lasque. Vocês que se lasquem, Brasil. Brasil que vá pros quintos. Se meu pai não for libertado, que taxe mais o Brasil. E esse cara que disse na entrevista que quer ser candidato à presidência da República. É inacreditável. Mais da população, que se aproxima um pouco mais de quem está assistindo a gente. Falando um pouco sobre tarifaço de Donald Trump, eu só queria concluir esse assunto tarifaço pelo seguinte: as pesquisas aqui no Brasil mostraram que a história do tarifaço de Donald Trump acabaram aumentando a popularidade do presidente Lula. A gente até chegou a dizer aqui, deputado, que tirou o presidente Lula do pré-sal. Tirou ele ali do submundo da onde ele estava, então subiu a popularidade do presidente Lula, que nunca antes esteve tão ruim. Nos três governos Lula, a popularidade dele esteve muito ruim. Depois da história do tarifaço de Donald Trump de 50% imposto aqui, a popularidade dele subiu com a história da soberania do Brasil para os brasileiros e colocou a culpa no senhor. Diz que o tarifaço é culpa de Eduardo Bolsonaro e acabou subindo a popularidade do presidente Lula. Mas a minha pergunta é: o senhor entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia, como por exemplo esse 50% do tarifaço? Pessoal, antes de vermos a resposta dele aqui, só queria chamar a atenção de vocês para o quão ridículo está a postura do Metrópolis ultimamente. O portal Metrópolis está praticamente se tornando um portal bolsonarista, amansando para Eduardo Bolsonaro, tanto que ultimamente várias entrevistas de Eduardo Bolsonaro têm sido concedidas ao portal Metrópolis. Por quê? Porque eles não pressionam, eles ficam ali amansando o ego de Eduardo Bolsonaro. Como vocês viram ali no início da pergunta, atacou o presidente Lula. Isso é inacreditável, né? Mas vamos ver aqui esse traidor da pátria defendendo a taxação no Brasil até que o pai dele seja liberado. Mais uma vez, no dia de hoje isso aconteceu. Originalmente, né, no projeto meio do Paulo Figueiredo, a nossa ideia era fazer sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil. Ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu nesse ponto, e ele ali entendeu que existia, né, um aparato financeiro que dá suporte ao regime, preferiu começar, né, as pressões a partir dali. Então o que eu tenho a dizer é que sim, eu confio nele, eu confio na liderança dele, ele tem muito mais experiência do que eu, e isso está demonstrando resultado. Hoje em dia a gente consegue falar abertamente em anistia, algo que estava enterrado até um tempo atrás, e depois ele foi evoluindo para a lei Magnitsky, né, retirada de vistos. Então ele está dando tratamento ao Brasil de um regime nada democrático, porque realmente o que está ocorrendo no Brasil é uma crise institucional. O problema é que muita gente não quer reconhecê-la. Então, o problema da censura e das liberdades no Brasil é um problema de todos. Censura, onde tem censura no Brasil, problemas de liberdades. O único que está com problema de liberdade aqui no Brasil é o seu pai, que será preso em breve. Você não pode voltar para o Brasil, porque senão vai preso também. Aí o cara vem me dizer, tentar defender a taxação do Brasil. Ou seja, que se lasque o agro, que inclusive foi a principal fonte para conseguir eleger vocês, o bolsonarismo, foi o principal financiador do bolsonarismo. Ou seja, que se dane o agro, que se dane a economia, que se dane o povo brasileiro, que se dane todo mundo, até que o meu pai seja libertado, até que o meu pai tenha os processos anulados, até que o Supremo volte atrás. Eles já mostraram que estão dispostos a cruzar todas as linhas que existem. E se Jair Bolsonaro não for libertado, for preso, o Brasil que se lasque, que Trump taxe mais. É cada coisa que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Quem também apareceu no mesmo tom de desespero que Eduardo Bolsonaro foi o seu assecla, o seu colega que está nos Estados Unidos com ele, tramando contra o Brasil, o Paulo Figueiredo. Deixou claro que já não sabe mais o que fazer, porque tudo que ele e Eduardo Bolsonaro podiam fazer, eles já fizeram. Sanções ao ministro Alexandre de Moraes, perseguição à nossa Suprema Corte, ao nosso país com a ajuda dos Estados Unidos, e nada deu certo.
e só restou para eles gravar vídeo nas redes sociais, gritando bastante. O Brasil precisa ter coragem de dizer: Alexandre de Moraes, você é um bandido. Já Silas Malafaia, mostrando que também está desesperado, apareceu em pane e começou a gritar durante vídeo ao desconfiar que as conversas dele com jornalistas da Globo e da Folha e do Metrópolis podem ser vazadas pelo celular que foi apreendido pela Polícia Federal no aeroporto. O que será que foi conversado nesses aparelhos que deixou ele transtornado dessa forma? Olha só. Pelo princípio de isonomia, Paulo Gonet, pelo princípio de isonomia, vai denunciar o delegado e os agentes desse inquérito sigiloso que vazaram, igual a Tagliaferro, as conversas particulares ou não? Se o Procurador-Geral da República não denunciar o delegado e esses agentes, ele está a serviço de Alexandre de Moraes e não da Justiça. Acabou a PGR e é uma vergonha para todo o Ministério Público. Se o procurador não tomar providência contra esse delegado, qual vai ser o próximo crime? Vazar as conversas do meu telefone apreendido? Tem conversas sérias entre eu, jornalistas do Grupo Globo, Folha e do Metrópolis. Conversas entre eu e Bolsonaro, eu questiono Michele me questiona. Conversas entre eu, políticos e pastores. Vão abrir para desviar o foco, para desviar a atenção, repito, dessa perseguição política e religiosa que Alexandre de Moraes faz contra mim, para me intimidar e me calar? Eu não vou calar! Tá aí o pastor aparecendo estridente mais uma vez e agora com medo que sejam reveladas as conversas que há no dispositivo dele. Aí fica o questionamento, né, pessoal, de todo mundo. O que será que tem nesse celular que Silas Malafaia aparece pela segunda vez reclamando de um possível vazamento dessas informações? O que vocês acham que é? Vai deixando sua opinião aqui abaixo. E pra gente finalizar, eu trago pra vocês a lapada que a Gleisi Hoffmann deu nos bolsonaristas que estão insistindo em tentar passar a anistia. O que vocês estão projetando em relação à anistia, que tem ganhado força? Qual é o cenário que vocês projetam para os próximos dias e o que o governo consegue fazer, vai fazer para tentar barrar o avanço desse projeto? Bom, boa tarde, Balsa, boa tarde a quem está no estúdio. Primeiro dizer que é um absurdo só o fato de discutir anistia quando você está no meio de um processo de julgamento. O julgamento nem terminou, as pessoas que possivelmente cometeram o crime, já querem ser anistiadas. Isso é um absurdo. Então, o Congresso, penso que o Congresso pôr em pauta um projeto como esse é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, à nossa democracia e à nossa soberania. É óbvio que tem uma articulação forte aí de uma parte do Centrão, a extrema-direita, capitaneada pelo governador Tarcísio, que tem pressionado o Congresso, tem pressionado o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre a fazer essa pauta. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. O presidente Hugo me disse que não tem nada definido por enquanto e eu já vi as declarações do presidente Alcolumbre de que não pautará uma matéria dessas no Senado. E nós esperamos que eles cumpram com essa promessa, né? Inclusive, Hugo Mota já chegou a dizer que não há possibilidade de pautar anistia para quem planejou matar pessoas, referindo-se claramente ao caso dos kits pretos, dos bolsonaristas que planejaram tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu espero que esses caras tenham palavra, pessoal. O que vocês acharam das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o like, sem se inscrever, compartilhe e logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.